Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus: Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas. Vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Nós vamos ler até aqui, depois nós continuamos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, me dê graça para pregar, dê graça para o teu povo ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma época que não se acredita mais na mudança das pessoas. Nós não acreditamos que as pessoas realmente mudam. Alguém que no passado aprontou muito, tem dificuldade de ter credibilidade. Alguém que foi infiel, tem dificuldade de ter credibilidade. Alguém que sempre mentiu, e agora diz: eu estou convertido, eu não minto mais. É difícil das pessoas acreditarem numa pessoa assim. Quando um político, por exemplo, que no passado agiu de forma indevida, de forma errada, ele é reeleito, nós não acreditamos que ele tenha mudado. Mesmo que ele diga: eu sou outra pessoa agora, eu mudei, nós não acreditamos. Na igreja não é diferente. Apesar de dizermos que acreditamos que Deus transforma, lá no fundo temos dúvidas sobre a transformação de algumas pessoas. A sociedade não acredita, e muitos também na igreja não acreditam. Quando Paulo se converteu, a igreja ficou desconfiada. Paulo era um perseguidor da igreja, ele matava os crentes. E aí ele apareceu um dia na igreja, no culto, todos ficaram com medo. E Barnabé falou: não, agora ele é crente, mas todo mundo estava meio com medo. E por quê? Porque as pessoas desconfiam de que outras pessoas são capazes de mudar. Porque o pecado é algo terrível. O pecado é algo tão terrível que é necessário uma forte evidência de que realmente houve arrependimento, para que as pessoas e até mesmo nós mesmos acreditemos. O pecado é algo tão terrível que as pessoas só vão acreditar se eles verem em nós evidências radicais de uma mudança radical. A palavra arrependimento significa metanoia. Metanoia no grego é mudança, uma mudança de mente, uma mudança de razão, uma mudança de caráter. Arrependimento é uma mudança que acontece na mente, no coração, nas emoções e em nossas ações.
A falta de arrependimento, nós vamos ver na Bíblia que traz dor, traz consequências. E o arrependimento verdadeiro traz mudanças radicais e mudanças visíveis. É isso que nós vamos ver nesta noite. A falta de arrependimento traz dor, traz consequências. Agora, o arrependimento verdadeiro, ele traz mudanças radicais e visíveis. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o sofrimento pode ser a evidência da falta de arrependimento. O sofrimento pode ser uma evidência da falta de arrependimento. Olha o verso 1 comigo. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Essa frase, voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, vai aparecer no livro de Juízes 8 vezes. 8 vezes o povo vai voltar a fazer o que era errado, o que era mal. E a Bíblia diz que Deus entregou o povo ao sofrimento. Deus entregou ao povo aos midianitas durante 7 anos. 7 anos de sofrimento. Os midianitas, um povo inimigo do povo de Israel, eles vieram contra Israel. O povo teve que se esconder em cavernas. Eles tiveram que deixar suas casas, eles tiveram que deixar os seus empreendimentos, eles tiveram que deixar os seus pomares, os seus jardins, os seus animais, eles tiveram que deixar a escola, eles tiveram que deixar os vizinhos, e eles foram para as cavernas, para fugirem dos midianitas. O texto que nós lemos diz que os midianitas, eles invadiam as plantações do povo de Deus, do povo de Israel. E diz que eles roubavam o que eles podiam carregar, e o que sobrava, eles destruíam. Eles não deixavam nenhum mantimento, eles não deixavam nenhum animal. Os midianitas, diz o texto, diz que eles vinham em multidões. Eles vinham em multidão, e eles vinham como gafanhotos. O gafanhoto, ele destrói tudo, ele acaba com uma plantação. E é isso que estava acontecendo. Por onde eles passavam, eles destruíam tudo. Houve fome, pobreza, medo. O povo estava escondido. E o que o povo fez? Olha o verso 6. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Parece aqui que o povo está arrependido, mas o povo não está arrependido. Diz o texto que eles clamaram ao Senhor, não porque eles perceberam que tinham ofendido ao Senhor, mas por causa do prejuízo que eles estavam tendo. Só por causa do prejuízo. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, com a majestade de Deus, com a santidade de Deus. Olha o verso 8 e 10. O povo pede por libertação e Deus manda um profeta. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da escravidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas não obedecestes a minha voz. O que nós percebemos é que o sofrimento pode ser uma evidência da falta de arrependimento. Eles foram para as cavernas, eles estão sem alimento, eles estão em crise, eles estão destruídos.
E por que eles estão passando por isso? Porque eles não obedeceram. Uma das maiores mentiras dos nossos dias é a mentira de que Deus não castiga. Uma das coisas que mais nós estamos ouvindo falar, Deus é amor. E Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é um Deus de ira. Deus é um Deus que pune o pecador. Ele castiga. Muitos estão sofrendo hoje por causa do pecado. Deus castiga nações inteiras. Deus castiga indivíduos. Às vezes olhamos para as nossas dores e tentamos achar um culpado que não seja nós mesmos. Exemplo, quando acontece uma crise econômica, não, a culpa é do ministro da economia. A culpa é da presidência. A culpa não é nossa. A culpa não é do povo que se encontra neste país. Quando uma catástrofe acontece, nós procuramos um culpado. Alguém não avisou que vinha vindo um furacão. Alguém não alertou. Não foram feitas medidas de segurança. Erraram ao construir a ponte, a barragem. Quando uma praga acontece, nós procuramos um culpado que não seja nós mesmos. Nós estamos vivendo agora, o Maurício orou, a dengue. Um governo tirano que está acontecendo na Venezuela. Nós sabemos que nem todo o sofrimento é por causa do pecado. Isso precisa ficar claro nesta noite. Nem todo sofrimento é por causa do pecado, mas há sofrimento que é por causa do pecado. Isso também precisa ficar claro para nós. Nem todo sofrimento é por causa do pecado, mas há sofrimento que é por causa do pecado. Leia a Bíblia, o dilúvio. Leia a sua Bíblia. Deus destruiu cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra. Quando existe pobreza, por exemplo, miséria, pode ser por três vias a pobreza pode acontecer. Por causa de um governo tirano. Alguns países passam por situações de miséria por causa de um governo tirano. Pode ser por causa de uma catástrofe, mas pode ser também por causa da preguiça, a Bíblia diz. Algumas pessoas passam por pobreza por causa da preguiça. E preguiça é pecado. E por isso vem o sofrimento. Nós vamos ver isso na família. E eu quero falar isso com muito cuidado, com muito carinho e amor. Algumas pessoas estão sofrendo no casamento por causa do pecado. Nem todos que estão sofrendo no casamento é por causa de algum pecado, mas nós devemos sondar nosso coração. Algumas pessoas estão sofrendo nas finanças por causa de algum pecado. Estão sofrendo economicamente, financeiramente, por causa de algum pecado. Veja se não é por causa da preguiça, veja se não é por algum problema de ordem moral, que Deus está tratando você nessa área. Muitas pessoas sofrem com os filhos por causa do pecado, porque não corrigiu quando era pequeno, e agora que ele está grande, a boca dele também é grande, e ele não te respeita, porque você não ensinou ele a te respeitar desde pequeno. Pode ser que você está sofrendo de alguma enfermidade por causa do pecado. Pode ser. Faça uma análise no seu coração nesta noite. Deus mandava e ainda manda enfermidades. Leia o Novo Testamento. Leia o Antigo Testamento. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Nem todo sofrimento
Fique claro nesta noite, hein? Nem todo sofrimento é por causa do pecado. Tem pessoas que são tementes a Deus, que são fiéis a Deus, mas que estão sofrendo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que há sofrimento por causa do pecado. O povo de Israel estava sofrendo, eles perderam tudo, eles estavam sofrendo por medo, eles estavam escondidos em cavernas por causa do pecado. Na igreja é a mesma coisa, algumas igrejas vão sofrer, algumas igrejas estão sofrendo por causa do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando uma igreja começa a aceitar o pecado traz enfermidade para o meio da igreja. Ele traz doença, ele traz sofrimento. Você que está aqui, você já parou para pensar que o sofrimento da tua vida pode ser por conta de algum pecado? E você que não está sofrendo, pastor, eu estou tranquilo, eu não estou sofrendo, mas você está vivendo uma vida de pecado, tome cuidado, porque Deus, Ele castiga, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Israel estava sofrendo por causa da desobediência, Israel estava sofrendo por falta de arrependimento. Só depois de 7 anos de sofrimento que eles foram clamar. Tem pessoas que estão sofrendo na mão do diabo, estão sofrendo por causa do pecado, mas não se dobram diante de Deus, não se arrependem. 7 anos os midianitas invadindo, destruindo, e só no final eles foram clamar a Deus. E ainda nem era por arrependimento, era por causa das consequências. Era por causa do pecado que eles clamaram a Deus. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E Salmo 32:3 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado traz dor. A falta de arrependimento traz sofrimento. A palavra de Deus para nós nesta noite é: se arrependa. Peça perdão a Deus, antes que Ele venha e coloque as mãos dEle em você. Mas não mãos de misericórdia, mãos de juízo, mãos de castigo. Se arrependa, peça perdão. Esse é o nosso primeiro ponto. O sofrimento pode ser uma evidência da falta de arrependimento. Em segundo lugar, o sofrimento é uma evidência, o sacrifício é uma evidência de arrependimento. Se o sofrimento pode ser uma evidência da falta de arrependimento, o sacrifício é uma das evidências de uma pessoa arrependida. Olha comigo Juízes, aí no capítulo 6, do 11 ao 16. Juízes do 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe:
Ah, meu senhor, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, ele é o 5º juiz de Israel. Ele é da tribo de Manassés. Diz o texto que ele estava malhando o trigo no lugar onde é de espremer uvas. Não era um lugar apropriado para malhar o trigo. O trigo, ele é malhado na eira, não no lagar. Ele estava escondido, mas ele estava trabalhando. Ele estava defendendo o pão para a sua família. Ele estava na luta. E diz o texto que o anjo do Senhor apareceu para ele. E Deus disse que ele estava com Gideão. Eu estou contigo, Gideão. E aí Gideão questiona Deus. No verso 13, ele diz: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, ele questiona Deus, porque ele ouviu a história da Bíblia. Apesar do povo estar em desobediência a Deus, Gideão, ele conhecia a história porque os seus pais contaram. Que história ele conhecia? Do livramento lá do Egito, quando Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. E Gideão, ele começa a olhar e falar: olha, o Senhor nos libertou lá, mas agora nós estamos em sofrimento. Mas Deus já tinha dito porque o povo estava sofrendo, por causa da desobediência. Não é que Deus tinha abandonado o povo, mas o povo tinha abandonado a Deus. E agora Gideão diz: olha, eu ouvi a história do livramento, que o Senhor livrou os nossos pais lá no Egito. E agora eu não estou vendo mais isso. E Deus disse: então, Gideão, se prepare. Você conheceu a história lá do Egito. Agora você vai ser o Moisés desse povo aí. Você vai ser o libertador. Vai nessa tua força. Você vai livrar Israel. E você vai livrar Israel no poder de Deus, como se fosse um só homem. Você vai destruir os inimigos. Eles são muitos. Mas quando você os destruir, vai ser como se você estivesse destruindo um só homem. E Gideão diz: mas eu sou o menor da minha casa, e a minha família é mais pobre. Deus diz para Gideão: é você mesmo que eu quero. É o mais fraco, é o menor. Deus usa pessoas improváveis. Essa é uma das mensagens do livro de Juízes. Agora olha o verso 17 ao 21. E Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolos sem fermento com uma efa de farinha. Pôs a carne num cesto e um caldo numa panela, trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermentos. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Gideão é um homem que está iniciando na fé. Ele é imaturo ainda. Ele não entende que o sofrimento é por causa do pecado. Ele pede um sinal. Deus falou com ele, um anjo apareceu para ele. Mas Senhor, eu quero ter certeza de que o Senhor está mesmo comigo. Ele tem uma fé imatura. E ele pede esse sinal e Deus não nega um sinal para ele. Mas o que nós aprendemos, irmãos? Gideão não tinha a Bíblia. Por isso Deus dá a ele um sinal. Hoje, o sinal que nós precisamos é a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus.
Gideão oferece um sacrifício. Diz que ele pegou um cabrito, ele fez bolos, tinha caldo, era um banquete. Agora, como ele faz isso num período de crise? Num período onde eles estão sendo saqueados, num período onde a carne é algo escasso. Muitas pessoas não tinham nem o que comer. Gideão pega um cabrito e oferece para Deus algo muito caro naqueles dias. E Gideão obedeceu a Deus. O anjo, o representante de Deus, disse para Gideão: coloca o sacrifício em cima da rocha. E diz que o anjo pegou um cajado e tocou no sacrifício e pegou fogo. E Deus consumiu todo o sacrifício, um sinal de aprovação. Deus estava feliz com a oferta de Gideão. Olha o verso 22 ao 24. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz, Jeová Shalom. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Gideão, ele reconhece que ele é pecador. Quando ele percebeu que ele estava diante de Deus, ele disse: ai de mim. Essa é uma palavra que é muito usada no Antigo Testamento e significa: eu sou digno de morte. O sacrifício é uma evidência de arrependimento. Gideão deu aquilo que ele tinha de mais valioso. Ele mostrou que ele estava comprometido com Deus, que ele realmente estava arrependido. E por que o sacrifício é uma evidência de arrependimento? Por quê? Porque o sacrifício, ele mostra dedicação, compromisso, foco. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vamos ver pessoas que se sacrificam. E quando elas se sacrificam, as pessoas dizem: esta pessoa é compromissada, ela tem foco, ela está dedicada. Por exemplo, quando uma pessoa se sacrifica no trabalho, se dedica mais do que outras pessoas, o que o patrão vai dizer? Olha, esse empregado, ele é dedicado, ele tem compromisso, ele está se sacrificando. Quando uma pessoa se dedica aos estudos, se sacrifica nos estudos, as pessoas dizem: olha, essa pessoa é compromissada, ela tem foco, ela tem dedicação. Tem pessoas que quando começam a estudar para um concurso, os amigos chamam para sair, falam: não vou. É sabadão, à noite, vai todo mundo para o cinema ou para uma pizzaria, e a pessoa está focada no estudo porque quer passar num concurso, ele diz: não vou. Quando uma pessoa está dedicada à dieta, que ela quer emagrecer, que ela quer reduzir o colesterol, ela se sacrifica, ela vai ter que deixar de comer panceta, picanha, né? Ela vai ter que deixar de comer coisas que fazem mal para a saúde. E ela faz isso por quê? Porque ela está focada, ela está compromissada, ela é dedicada. Eu estava vendo outro dia uma reportagem que estava sendo feita com modelos. Vocês já viram o sacrifício que essas mulheres fazem? Essas modelos de passarela, igual a Gisele Bündchen, por exemplo. É uma folhinha de alface, um pouquinho de atum, e só, meu amigo. E academia, e não sei o quê, e passam creme para tirar celulite, e não vai em algumas festas, não come, algumas comem, depois vomitam para não engordar. Elas se sacrificam por causa da beleza, por causa da estética. Existem pessoas que quando querem se casar, se sacrificam. Nós estávamos falando ontem no nosso encontro de conexão lá na casa do Wanderson. Qual sacrifício você fez para se casar? A Carla teve que deixar lá
aquela cidade maravilhosa, Curitiba, e vir para Bauru sem conhecer ninguém, né? E casar com um brucutu, igual eu. Sacrifício. As pessoas se sacrificam para casar. Na igreja não é diferente. Quando uma pessoa ama a Deus, ela quer ser cheia do Espírito Santo, ela vai se sacrificar, ela vai orar mais, ler mais, ela vai contribuir. Gideão deu algo valioso para Deus. Essa linguagem de sacrifício está sendo tirada do nosso meio, principalmente das igrejas tradicionais históricas. Essa linguagem de sacrifício está sendo tirada. Em algumas igrejas está sendo distorcida. Não se fala mais de sacrifício, porque alguns dizem assim, não, Jesus já fez o sacrifício, nós não precisamos fazer mais sacrifício. Isso é distorcer a palavra de Deus. A vida do crente é uma vida de sacrifício. Veja a vida dos apóstolos. A Bíblia diz que quando Jesus os chamou, diz que eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Deixaram tudo. Tudo. Isso é sacrifício. Olha a vida do apóstolo Paulo, quanto ele sofreu por amor ao Evangelho. Isso é sacrifício, apanhou, foi preso, chicoteado, sofreu um naufrágio. E essa ideia de sacrifício está sendo tirada, principalmente das igrejas históricas, e nas outras igrejas está sendo distorcida. Eles dizem, você tem que fazer sacrifício, mas para que você receba mais de Deus, como moeda de troca. Isso também é errado. Nós nos sacrificamos por amor, por louvor, por gratidão, e não para receber algo em troca. Essa é uma ideia errada de sacrifício. Nós nos sacrificamos por amor. Quando nós amamos, nós nos sacrificamos. Quando eu e minha esposa descobrimos que o nosso filho tinha perdido um rim, nós tivemos que fazer sacrifícios. Eu não podia mais trazer fandangos para casa. Eu não podia mais comprar algumas coisas, nós tivemos que diminuir o sal, nós tivemos que mudar toda a alimentação. E por que nós fizemos isso? Por amor. Quando alguém ama a Deus, ele se sacrifica, ele abre mão de muitas coisas. Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, diariamente, todos os dias, a todo momento. Ofereçamos o quê? A Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um missionário, o que ele está fazendo? Ao ir lá para o Níger, deixar emprego, casa boa aqui para ir morar no país mais pobre do mundo muçulmano. É um sacrifício para que outros ouçam o Evangelho. Você tem se sacrificado? Você tem sacrificado a Deus? Ou você não tem dado nada para Deus como oferta? A sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua mente, o seu coração, as suas mãos. Você tem se sacrificado mais às outras coisas? Porque, irmãos, se nós não nos sacrificamos para Deus, nós vamos nos sacrificar para outros deuses. Você tem se sacrificado para ganhar mais dinheiro? Passa horas e horas no trabalho, às vezes não sai com a família, não tira férias. Você tem se sacrificado mais ao trabalho do que a Deus? Você tem se sacrificado mais aos estudos do que a Deus? Mais a beleza do seu corpo do que a Deus? Se sacrifica na dieta. Tem pessoas que fazem plásticas, é um sacrifício, é um risco de vida.
E não é por uma questão de saúde, faz simplesmente por uma questão estética. Porque não gostou do nariz que Deus deu. E aí vai lá, pede para o cara fazer um outro nariz e fica pior. E paga. E leva anestesia, e leva ponto, depois tem que ficar vários dias sem sair de casa. Sacrifício. Tem pessoas que se sacrificam para ter um corpo melhor, para ganhar mais dinheiro, para passar no concurso, mas não se sacrificam para Deus. Tem gente que faz dieta e deixa de comer um monte de coisa, e isso é maravilhoso, irmãos, quando nós fazemos com a mentalidade correta. Mas a pergunta é: você tem feito jejum? Você se sacrifica para o seu corpo, mas você tem feito jejum para Deus? Ou você tem feito jejum de Deus? Sabe o que é o jejum de Deus? É quando eu não oro. Quando eu não leio a Bíblia, eu estou de jejum de Deus. Tem gente que faz jejum de Deus e não para Deus. Quanto tempo você tem se dedicado à oração? Quanto tempo você tem se dedicado à leitura da palavra de Deus? Quanto do seu dinheiro você tem dedicado a Deus, sacrificado a Deus? Uma pessoa que se arrependeu de verdade, uma das evidências é que ela se sacrifica. Mateus 3,8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento não pode ser algo abstrato, o arrependimento tem que ser visível. O texto diz: produza frutos. Frutos, você vê os frutos, é possível enxergar os frutos. A Bíblia não diz produza raízes de arrependimento, a Bíblia diz produza frutos. Lucas 3, do verso 9 ao 10, diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. Aqui é João Batista pregando. João Batista diz: vocês têm que demonstrar arrependimento, tem que ter fruto, porque o machado vai cortar a árvore que não der fruto. E a multidão falou: o que nós temos que fazer? E João respondeu, verso 11: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. João não falou assim: ó, vai para a igreja, vai para o culto, tudo isso é importante. Mas João disse: façam coisas visíveis, sacrifícios. Se você tem 2 túnicas, você vai dar a outra. E aí, depois os cobradores de impostos também perguntaram: e nós? João disse: sejam honestos, não cobrem além do que foi determinado. Os soldados também perguntaram. Alguns soldados se converteram e eles disseram: o que nós temos que fazer, João? Ele disse: se contentem com o salário de vocês, não sejam corruptos, não sejam insatisfeitos com o que vocês têm ganhado. Então, nós vamos perceber que o sacrifício é uma evidência de alguém arrependido, de alguém que se arrependeu. Essa pessoa se sacrifica. E terceiro e último lugar, abandonar o pecado é uma evidência de arrependimento. Nós vamos perceber que o arrependimento ele vai em 2 linhas, em 2 vertentes. É algo que eu faço e é algo que eu deixo de fazer. Uma pessoa arrependida, ela se sacrifica e é visível, mas ela também deixa outras coisas que ela fazia. Ela faz e deixa de fazer. Juízes 6, do verso 25 ao 27. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o 2º novilho do teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os postes de Aserá, que está ao lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor teu Deus, no cume desta elevação, da forma apropriada. Toma o 2º boi, oferece-o em holocausto, com a lenha do poste de Aserá,
que tiveres cortado. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado, mas não o fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Gideão primeiro oferece um sacrifício a Deus. O anjo tocou no sacrifício e pegou fogo. Ele aceitou. E agora Deus disse: você vai ter que destruir um altar que está no meio da sua família, que é dedicado aos deuses. Você ofereceu um sacrifício para mim, mas agora você tem que destruir um local de sacrifício. Você construiu um altar para mim, e agora você tem que destruir um outro altar. Você segue a Deus e deixa os ídolos, as coisas deste mundo. E Gideão foi lá e fez. Fez de madrugada, ficou com medo, mas fez. Juízes 6, do verso 28 ao 32. Quando os homens da cidade se levantaram de madrugada e viram o altar de Baal derrubado, e o poste de Acera que ficava ao seu lado cortado, e o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido edificado, então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Por isso os homens da cidade disseram a Joás, o pai de Gideão: traze para fora teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos que se opuseram contra ele: acaso sereis vós que defendereis Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos midianitas 7 anos, lembra? E diz que eles clamaram a Deus, porque eles queriam livramento do sofrimento. Mas o texto diz que eles ainda tinham um altar para Baal e outro para Acerá. Eu disse para vocês que eles não estavam arrependidos. Eles clamaram a Deus, mas serviam a outros deuses. A Baal, Deus da chuva. Por que Deus da chuva? Por que eles serviam a Baal? Porque eles queriam uma colheita, uma boa colheita. E Acerá era uma deusa da fertilidade. Fertilidade naqueles dias era sinal de segurança, sinal de estabilidade, de continuidade da família. Era sinal também de prosperidade. O povo estava mergulhado na idolatria. Os midianitas não eram o maior problema de Israel. Eles clamaram a Deus para que Deus livrasse eles dos midianitas, mas a primeira coisa que Deus faz é destruir o ídolo que estava no coração deles. Este era o maior problema. E os ídolos não cumpriram o que prometeram. Eles adoraram a Baal e estavam passando fome. A colheita deles estava sendo destruída. Uma das marcas do arrependimento é quando deixamos nossos ídolos, nossos pecados. O arrependimento é isso: nós nos sacrificamos para Deus, mas nós deixamos de fazer o que é errado, nós abandonamos o pecado. Quando vamos a Deus, temos que nos oferecer em sacrifício a Deus, dedicando nossa vida a Deus, mas nós temos que deixar os nossos ídolos. Nós vivemos em uma sociedade idólatra. O pastor Tim Keller ele diz: o coração humano toma todas as coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza, como se fosse o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. O que é idolatria? É quando você coloca o seu coração em algo que não é Deus, na esperança de ter satisfação, proteção, segurança. Quando você confia mais no dinheiro do que em Deus, mais no trabalho do que em Deus.
Tim Keller diz mais: um ídolo possui uma posição de controle sobre o seu coração. Quando você dispõe muito de sua paixão e energia, de seus recursos materiais e emocionais nele, sem pensar duas vezes. O que é idolatria? Idolatria é confiar em coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. Colossenses 3, 5 e 6 diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus vem sobre os idólatras, e era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Igrejas podem cair em idolatria, igrejas que idolatram seus pastores, igrejas que idolatram alguns membros que têm mais condição financeira, membros que têm um dízimo mais alto, membros que têm relevância, que são importantes, que têm um dom. Igrejas idolatram seus prédios, seu dinheiro. Uma igreja pode cair em idolatria ao venerar o seu bom nome. Nós temos um bom nome na cidade. Olha como as pessoas falam bem da nossa igreja. Isso pode ser idolatria. E a idolatria está presente no coração do ser humano. E a pergunta é: existem ídolos no seu coração que precisam ser destruídos? Pastor, como saber se eu sou idólatra? Eu nem sei se eu sou. Eu não me ajoelho diante de nenhuma estátua. Mas a idolatria não é isso apenas. Olha o que diz Ezequiel 14:3. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos onde, irmãos? Em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. Existem ídolos que precisam ser derrubados no seu coração hoje. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho um ídolo no meu coração? Veja no que você mais dedica a sua vida. Você dedica mais a sua vida a Deus ou a outra coisa qualquer? Cristo tem sido o centro da sua vida. Cristo tem sido o seu maior deleite. Cristo é a alegria do seu coração. Um ídolo, ele é sutil, ele vai tomando conta e ele vai exigindo dedicação, ele vai exigindo amor, compromisso. E nós, muitas vezes, nos envolvemos em algumas idolatrias na esperança de que quando eu tiver aquilo, eu serei feliz. Quantas mulheres idolatram a gestação? Ai, a minha vida terá sentido quando eu tiver um filho. Quantos homens idolatram o sucesso na carreira? Quantas pessoas idolatram a própria vida espiritual, veneram a sua própria vida? Olha como eu sou espiritual, olha como eu oro. Isso é um perigo. Nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, mas nós não devemos idolatrar as nossas práticas espirituais. Quantos pastores idolatram o ministério? Ai, se eu perder o meu ministério, eu morro. Que é isso? Isso é idolatria. Cristo é a nossa joia mais preciosa. Cristo é a nossa herança. Qualquer outra coisa que tome o nosso coração é idolatria. O povo de Israel achou que o seu maior problema eram os midianitas. O maior problema de Israel não eram os midianitas, mas era a idolatria. E talvez você se achegou a Deus, clamando a Deus, achando que o seu maior problema era o casamento, era o seu problema financeiro. Quantas pessoas não procuram a igreja para terem alívio dessas coisas? O povo de Israel foi a Deus querendo alívio do sofrimento econômico que eles estavam vivendo. Quantas pessoas acham que o maior problema
é o problema que tem com o filho, com o emprego, doença. Mas assim como Deus primeiramente livrou Israel do seu pecado, Deus quer fazer o mesmo com você nesta noite. Deus quer fazer o mesmo conosco. O maior problema de Israel não eram os midianitas, era a idolatria a Baal e a Aserá. Israel clamou a Deus por livramento, mas Deus livrou eles, primeiramente, dos ídolos. Mas preste atenção, Israel clamou por libertação, mas eles não ofereceram nenhum sacrifício a Deus. Vocês perceberam isso no texto? O povo de Israel clamou a Deus porque estava sofrendo, mas ninguém se sacrificou a Deus. Ninguém ofereceu um novilho para Deus, uma rolinha para Deus. Quem era muito pobre, não tinha condições, a Bíblia diz que você podia oferecer uma rolinha, um passarinho, mas nem isso eles ofereceram. Eles clamaram por libertação, mas não se sacrificaram. O único que ofereceu sacrifício foi Gideão. Israel clamou por libertação, mas eles não abandonaram os falsos deuses. Eles tinham um altar a Baal ainda. Muitas pessoas estão clamando a Deus, pedindo uma solução, mas ainda tem altares dentro do próprio lar, dentro do coração. Israel clamou por libertação, e Deus, na sua misericórdia, irmãos, enviou um profeta anônimo, ninguém sabe o nome dele, porque o importante não é quem prega, o importante é a mensagem. Deus envia um profeta para corrigir eles, e depois Deus enviou o anjo do Senhor, e depois Deus levantou um libertador, no meio deles, no meio daquele povo todo corrompido, cheio de idolatria, Deus levantou um homem ali. Isso é misericórdia de Deus, não foi porque eles ofereceram um sacrifício, mas apesar do que eles estavam vivendo, Deus teve misericórdia e deu a eles um libertador. Assim como Israel, nós também precisamos de um libertador que ofereça por nós um sacrifício perfeito a Deus, um libertador que destrua os nossos inimigos, os ídolos do nosso coração. Deus deu para aquele povo, Gideão, um libertador imperfeito, irmãos. Nós vamos ver depois, lá na frente, Gideão, ele vai falhar. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, mas não foi um sacrifício perfeito. Por que não foi perfeito? Porque outros sacrifícios tiveram que ser oferecidos. Não foi um sacrifício definitivo. Gideão falhou, Gideão morreu. A história de Gideão está na Bíblia não para nós olharmos para ele, mas para olharmos para o grande libertador que Deus enviou em nosso favor, Jesus Cristo. A história de Gideão está ali para nós olharmos e vermos que Gideão falhou, mas que Deus teve misericórdia de nós e nos enviou um libertador perfeito. E esse libertador perfeito, assim como Gideão, nasceu numa família pobre, e ele era o menor da casa de Israel, uma família muito pobre. Ele nasceu numa manjedoura, ele estava escondido num lugar, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Cristo também ofereceu um sacrifício a Deus, mas diferente do sacrifício de Gideão, o sacrifício dele foi perfeito. E ele não foi só o ofertante, ele foi a própria oferta. E esta oferta, que foi ele mesmo, ela é perfeita e definitiva. Nenhum outro sacrifício para apaziguar a ira de Deus precisa ser feito. Todos os sacrifícios que nós fazemos agora não é para nós sermos salvos, mas é por causa do grande sacrifício que foi feito por nós. Todos os nossos sacrifícios são de louvores e de gratidão a Deus. Assim como Gideão, Cristo destruiu os nossos ídolos, mas ele destruiu para sempre. Gideão foi de madrugada porque estava com medo, Jesus foi ao meio-dia, ele foi pendurado numa cruz, e quando ele derramou seu sangue, os ídolos dos nossos corações foram derrubados.
Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar da nossa idolatria. Cristo ofereceu o seu corpo para que nós pudéssemos oferecer os nossos corpos agora, em gratidão. Cristo morreu para que nós tivéssemos um arrependimento verdadeiro, visível, comprovado, atestado, um arrependimento radical, uma metanoia, uma mudança profunda em nossa vida. Para que teu coração, ao invés de ídolos, Cristo morreu para que o teu coração, ao invés de ídolos, tenha um trono para Ele. O seu coração é para ter um trono para Cristo, não para os ídolos deste mundo. Vocês se lembram que o nome de Gideão foi mudado? O nome de Gideão foi mudado para Jerubaal, que significa que Baal lute com ele, pois derrubou o seu altar. O nome de Jesus continua o mesmo. Sabe o que significa? Aquele que salva. E é isso que Ele quer fazer nesta noite. Ele quer te salvar. Seu maior problema não é financeiro, não é no casamento. Seu maior problema são os ídolos do seu coração. E Cristo quer destruir todos eles nesta noite. Permita que Ele entre no teu coração. Chame Ele para que Ele venha em teu socorro nesta noite. Não saia daqui com um coração cheio de ídolos. Porque se você sair daqui com um coração cheio de ídolos, o seu coração vai fabricar mais ídolos ainda. Porque nós somos insaciáveis quando nós nos dedicamos ao pecado. Você precisa sair daqui transformado. Transformado de forma radical. E para isso, você precisa de um libertador perfeito. Jesus Cristo. É dele que você precisa. Vamos orar.